Bom, galera, fim de jogo de um primeiro tempo bizarro, que não teve, né, futebol por parte das equipes. O Cruzeiro parece que é muito dependente do Matheus Pereira. O Vasco muito dependente do Payet, mas o Vasco sem confiança, jogadores totalmente sem confiança. Primeiro tempo, Galdames, que precisa aparecer para as jogadas fluírem, né? Não se apresentava. O JP muito tímido ainda, muito cedo para cobrar, mas é muito tímido. No segundo tempo até fez uma jogada bonita, mas ele é técnico, né? Ele dá para ver como ele é refinado, só que é cedo ainda para cobrar, mas para esse tipo de jogo, esse jogador que está no meio campo, ele tem que aparecer, ele tem que pedir bola, ele tem que tentar desenvolver o jogo. E para isso, precisa se apresentar. A gente não viu o Galdames, que tinha a obrigação de fazer isso, fazer. A gente não viu o Zé Gabriel também fazer isso em nenhum momento do jogo. Eles não se conversam, não se aproximam, não se encontram, não conversam, não dialogam com os laterais. A gente só viu no segundo tempo uma evoluçãozinha, o Galdames acertando um passe, tocando mais de primeira, sendo um pouco mais dinâmico. E quando ele foi mais dinâmico, a jogada fluiu um pouco mais e a gente conseguiu chegar na área com um pouco mais de perigo. E ali quase até fizemos o gol, mas muito também por conta de um Cruzeiro que é um nojo. O Cruzeiro não jogou nada. O Cruzeiro se abdicou de jogar bola também no segundo tempo, pior ainda. E o Cruzeiro no segundo tempo basicamente contou com o empate, empurrou o jogo para ver, né, o máximo que pôde levar, não levou perigo, não construiu. O Vasco tentou agredir, viu que o Cruzeiro estava na lona, estava nas cordas, né, mas não conseguiu finalizar também a partida, não conseguiu matar o jogo. E infelizmente um empate horroroso, né? Um empate que deu 11 mil pessoas em São Januário. Você vê a cara de frustração do torcedor do Vasco, o nojo, né? E esse torcedor do Vasco, a verdade, o ideal seria a seguinte: Coutinho, Souza, Alex Teixeira nem tanto, mas Coutinho e Souza seria muito bom. O Payet voltar a jogar bola, né? Torcer para o Jair e o Paulinho voltarem, sei lá, em setembro ou outubro, e voltar o Ramon Dias, porque o Álvaro Pacheco, ele não tem a menor noção do que ele está fazendo, não conhece o time do Vasco. A prova disso foi colocar o Rossi hoje no lugar do David, né? Manter o Galdames, não tentar outra coisa. Engraçado que quando o Puma entrou, ele foi mais ofensivo. Por incrível que pareça, embora o Puma marque menos que o Paulo Henrique, ele é muito melhor ofensivamente do que o Paulo Henrique. O Puma entrou, melhorou, o David entrou, melhorou. A gente vê uma evoluçãozinha, o Cocão entrou também. Então, assim, eu sinto que esse jogador está mais claro, está mais evidente, embora ninguém esteja jogando bem, porque está todo mundo sem confiança, esses jogadores estão um pouquinho melhores. Então dá para perceber isso, não precisa nem ser treinador. Eu, por exemplo, sou torcedor, não sou treinador. Eu consigo perceber isso. Ele não conhece os jogadores do Vasco, ele não tem noção de quem é melhor e quem joga melhor. E ninguém bateu para esse cara. O Álvaro, ele chegou e ninguém chegou para ele e deu um toquezinho: ó, não bota esse cara aqui não, que esse cara aqui já tá queimado com a torcida, tá? Ele não teve essa oportunidade. Achei que o Vitor Luiz, para mim, foi um dos melhores jogadores em campo, né? Entrou numa fria ali, depois da saída inesperada do Piton. Ele entrou muito bem, para mim foi aguerrido. Dentro da capacidade dele, ele foi bem, né? Foi um dos que mais procurou ali, principalmente no primeiro tempo, jogadas pela esquerda. A bola chegou, os cruzamentos, o Vasco conseguiu chegar com algum perigo. Só que o problema todo é sempre o mesmo, né? Além do absurdo que tá, o abismo técnico que esse time tá, tecnicamente muito abaixo mesmo. A falta de confiança também tá pegando demais, isso tá faltando demais. E só mesmo o Verratti ali, que continua jogando de forma regular, e o Adson, que continua tentando, mas assim, um time que o meio-campo funciona pouco ou nada, vai ser esse deserto eternamente. Então, para isso, precisa ter mudanças urgentes. Se Coutinho vier, vai ser muito bom, mas eu acho que o Pacheco ainda não vai conseguir implantar o que ele está pensando, porque ele não conhece o time e ele continua não conhecendo, né? Ele já está desde, sei lá, dia 20 e pouco de maio no time, vai fazer um mês e não acontece nada. Você não vê padrão, não vê estilo dele, não vê ideias implantadas, funcionamento, jogadas. Ele insiste em jogadores que já estão queimados com o torcedor, que ninguém mais respeita, ninguém mais quer no time, né? E o cara faz uma jogada ou outra, mas assim, a sensação que dá que você está assistindo uma pelada, né? Que não tem padrão, não tem nada. Se você assiste jogos um pouco melhores do campeonato, né, com times melhores, você vê uma diferença assim, abissal, é um abismo técnico, a diferença é absurda. O Vasco joga futebol de Série B, mas a sorte do Vasco, entre aspas, é que a sorte
é que tem tantos times ruins nesse campeonato que tem um monte de gente que tá pedindo, implorando para cair. Então, assim, não é só o Vasco que tá nessa merda, não. Tem outros times também jogando nada. Então, é bizarro, é torcer para a chegada do Coutinho, é torcer para a chegada do Souza, até o Alex Teixeira nesse contexto todo, né, a volta desses crias aí, é torcer para chegar esses caras e torcer para voltar o Ramon Dias, porque o Álvaro, com todo respeito, eu acho que se o Ramon Dias, que tem contrato com o Vasco, voltar, ajudaria bastante, porque pelo menos o que ele passava de, né, ele cometia alguns erros, mas o que ele transmitia para o torcedor era muita disposição, ele cobrava muito pesado os jogadores, tanto que na derrota para o Criciúma, ali foi uma cobrança muito pesada que fez, né, tudo isso acontecer, a gente vive um pesadelo desde a saída do Ramon Dias. Então, assim, até para acabar esse pesadelo, porque a gente vive um pesadelo desde então, né, para acabar com o pesadelo da ausência do Ramon Dias, que está fazendo muita falta. Então é isso, galera, vamos, sei lá, acreditar em dias melhores, por mais difícil que esteja, e esperar essa novela Coutinho acabar e torcer para que o Vasco consiga pelo menos emplacar bons resultados, enquanto torcer para a volta do Payet, que parece que só volta contra o Internacional, e esperar que o Vasco faça uma boa partida no próximo jogo. Agora me fugiu a memória qual que é o time, mas assim, acho que Cuiabá, se não me engano. Mas vai ser um jogo interessante, vai ser assim, o Vasco vai ter um time interessante para montar, se Deus quiser com a volta do Ramon Dias, mas vai ter um time melhor para montar se essa novela Coutinho acabar e eles vão chegar ali para o meado de julho e a gente vai torcer para que as coisas mudem, porque do jeito que olha, tá desanimador, 12 mil pessoas em São Januário e a culpa é do próprio elenco do Vasco. Não é do Vasco, é do elenco do Vasco. Então é isso, galera. Tamo junto. Mais um jogo sofrido, doído de assistir. Obrigado. Valeu.